O Tunin, quando ele foi lançado em 2013, eu já sabia que ele era o livro mais importante já escrito sobre os Beatles. Então, criou-se uma expectativa muito grande. Então, eu comprei ele na falecida FENAC, em Belo Horizonte. E ele traz tudo. O autor, ele pensou o seguinte: daqui a 400 anos, alguém vai querer... Tem material que a gente possa estudar de verdade, sério, sobre esse fenômeno dos anos 60, que foram os Beatles. Então ele achou que não tinha, que não existia. Não, existe, mas ele queria uma coisa... Eu vou colocar tudo numa trilogia. Então ele escreveu, para vocês terem uma ideia, ele escreveu o primeiro em 2013, e a segunda parte da trilogia ainda não foi lançada, porque ele se aprofunda anos, ele fica 10 anos estudando um período dos Beatles. Então ele decidiu contar de onde vieram as famílias Lennon, McCartney, Harrison e Starkey, e como os Beatles se transformaram em musicistas e qual foi a criação dele. Então a primeira parte da história dos Beatles, antes deles fazerem sucesso, é riquíssima e extremamente interessante, né? Porque conta como que o John ganhou a primeira guitarra, como que o fato da mãe do Paul ter morrido, o pai dele compra um trompete para ele tinha uma bochecha igual do Kiko, do Chaves. Então ele soprava aquilo, ele falou que ele não conseguia nem falar, que o lábio dele inchava. E ele fala: eu ganhei um trompete em troca da tristeza da perda da minha mãe, né? O pai do Paul gostava muito de música. Então ele vai na loja, na Hess's, que está no meu livro, né, cara? E ele vai e troca o trompete por uma guitarra. Então o George também, mais ou menos parecido. O Ringo aprendeu a tocar bateria porque ele estava em convalescença no hospital, de tão doente que ele era. Então ele gostava só das aulas de música, né? Aí ele não tinha talento e deram para ele um tambor. Aí ele começou a tocar. E tudo isso vai contando a história dos colégios, onde eles estudaram e como eles foram se conhecendo. Os primeiros Beatles a se conhecerem foram o George e o Paul. Eles eram amigos, eles pegavam o mesmo ônibus para ir para a escola. E tinha esse amor pela música em comum, né? O Elvis, o Little Richard, o Chuck Berry, Ed Cochran, Gene Vincent. Isso tudo era a paixão deles. E é muito interessante ver... A história do John é uma tragédia. O Mark Lewisohn, ele detalha como que o John foi abandonado pelos pais. E já ser órfão já é ruim, mas você ser órfão com seus pais vivos e cada um vivendo a sua vida, e ele foi dado para uma tia, né? E o John tem essa revolta. O John sempre foi uma pessoa muito violenta, mas o que eu gostei mais do Mark Lewisohn, porque eu até discuti isso ontem, há não uma necessidade, mas ultimamente eles têm tentado destruir a imagem do John Lennon, falando que eu já vi vídeos no YouTube falando: o John Lennon batia em suas esposas, né? Eu falei assim: não, eu já li todos os livros, eu não tenho uma entrevista que a Yoko Ono falou que o John encostou um dedo nela. Mas isso foi a Cynthia, a primeira esposa dele. Falou que quando o John tinha 17 anos, ele estava bêbado, ela tinha terminado com ele. Aí ela estava conversando com outro menino, ele chegou e empurrou o cara, ela empurrou ele deu um tapa na cara dela. Disso para ser um feminicida é uma distância muito grande, né? E eu acho que tem esse aspecto do John. O John era tão honesto que era ruim para ele. Ele falava: eu sou uma pessoa violenta, então por isso que eu anseio tanto pela paz, né? Porque as pessoas violentas querem ter a paz e tal. E aí ele fala: tem a música do Sgt. Pepper, né? I used to be cruel to my woman, I beat her, né? E ele falava: eu costumava ser ruim com a minha mulher, eu batia nela e deixava ela longe das coisas que ela gostava. E as pessoas perguntavam: por que você escreveu isso? Ele falava: porque era verdade. Mas não era verdade. Ele nunca foi um batedor, mas eu nunca entendi. O que eu tento entender é que um símbolo da paz que é assassinado, uma arma, um fã vir e te dar 4 tiros nas costas, eu acho que para certos grupos isso é... não, ele tem que ter um jeito de ter merecido aqueles 4 tiros. Eu já vi pastor evangélico falar um tiro em nome do pai, outro tiro em nome do filho, porque o John falou em 66 que as pessoas tinham que ir mais para a igreja, escutar mais gospel. Ele fala, né? A gente acabou sendo mais popular que Jesus Cristo. Eles pegaram essa frase e colocaram no jornal e queimaram todos os discos dos Beatles, né? Então esse livro do Mark Lewisohn, para mim, ele é definitivo. Eu acho assim muito difícil. Até quando eu escrevi o meu, eu brinquei muito com o Germano, que eu estava escrevendo, né? Eu falei assim: cara, eu preciso sair um pouco desse tuninho, né? Então eu precisava transcender, porque o livro termina em 62, antes deles estourarem no mundo, né? E você sabe tudo que você imaginar sobre os Beatles vai estar nesse livro, em detalhes.
as gravações, como eles fizeram as músicas, como aprenderam a tocar guitarra, quais os primeiros acordes que eles aprenderam. Só que é história muito bem contada.